Fala, Scantuber! Beleza? Meu nome é Tevo Soares e você está no canal Scantevo. Hoje a gente tem um videozão, um aulão gigantão, um 40 minutão, mas que vai te entregar muita transformação. Nossa, que rimazinha, hein? Meu Deus. Agora vai ficar essa abertura mesmo, no improviso mesmo. Bom, a gente precisa falar muito sério sobre curva de aprendizagem. Apesar de ser um assunto meio denso, meio chato, né? É muito necessário, é muito importante. Você precisa se identificar aí com algum método, né? Algum ritmo, porque cada um aprende num ritmo, né? Cada um quer chegar num lugar, num objetivo, num grau, numa evolução, né? Então, resolvi fazer esse vídeo aqui porque tem muito aluno que mesmo concluindo o curso, né, fica muito ansioso já no dia seguinte ou na próxima semana, né, quer ter resultado rápido, né? E a coisa não é bem assim, né? Por mais que seja explicado, exemplificado, etc., a ansiedade, quando vem, ela vem com os dois pés no peito, né? E eu pensei, se quem estuda tem esse tipo de comportamento, né? Imagina quem não estuda, quem não se prepara, quem não investe em um curso e vai só, né, caçando daqui e dali no YouTube ou no Google, enfim, né? E já quer entrar no mercado de uma vez, né? Então eu quis trazer aqui um pouco de como é que é esse percurso, né, para tirar esse negócio de, pronto, vou ganhar dinheiro. Vamos lá então, eu não preciso nem dizer, né, que vai ter barulho de fundo, né? Eu tô numa sexta-feira, são 10h05 da noite, então iFood subindo e descendo de moto aqui direto, né, a todo momento. Mas sem problema, vamos focar no conteúdo, né? A gente tem realmente aqui a agradecer, né, aos motoboys, motogirls, né, principalmente nessa época de pandemia aí, que se não fosse eles, né, a gente ia estar bem lascado, né? Então é que nem eu postei no Instagram lá que, né, eles estão arriscando a vida deles, né, para matar a nossa fome, né, e matar a fome deles também, né? Então vamos pensar nisso. Então esquece barulho de fundo, foco no conteúdo como sempre e beleza, tá? Assim como também postei no Instagram, postei essa imagem aqui, ó, porque sempre aparece, né? Sempre aparece, é muito frequente, muito mais do que você pode imaginar, né? Do aluno ingressar no curso, não assistir absolutamente nada do módulo de introdução, nem da parte teórica, nem de gestão, nem da parte que eu falo sobre mentalidade, não quer saber de nada, quer direto, né? Técnica, né? Então isso aqui acontece direto, né? A pessoa ela não quer aprender, processar, evoluir, colocar em prática, tirar dúvida, né? Não, quer direto ir nas técnicas e ponto final, né? Então eu postei isso aqui porque, claro que aqui é uma brincadeira também, mas com um fundo de verdade, né? Muita gente acha que esse mercado se baseia somente em técnica, né? Então, essa é a parte mais fácil do mercado, ou seja, onde você vai clicar, quando, quanto que você vai pôr, né? Qual vai ser o retorno, qual vai ser o lucro, enfim, essa parte realmente é o de menos. Então, essa coisa do aluno querer ir direto para as técnicas está errado, não funciona, né? Então, no meu curso, o que eu fiz? Os módulos vão sendo liberados, né, gradualmente, a cada 48 horas, né, até o 7º dia. No 8º dia, todo o restante do curso é liberado, né? Então a gente faz isso por dois motivos. Primeiro, porque é uma proteção para o produtor na plataforma, né? Porque se não fosse assim, aconteceria como antes, né? A pessoa consome o curso inteiro até o 7º dia de garantia que ela tem direito, né? E aí no finalzinho do dia ali pede reembolso. Não gostei do curso, depois de cursar tudo, né? Então eu já tive esse problema no passado, muita gente que trabalha com curso online já teve esse problema também. Então beleza, confia no meu trabalho? 60% do conteúdo você vai digerir ao longo de 7 dias, né? E todo o restante a partir do 8º, tá? Quando o aluno chega desse jeito assim, na verdade, eu faço questão de reembolsar, né? Porque para mim não é interessante ter um aluno que se comporta assim, né? Então, se fosse tudo liberado como era antes, além de todo o prejuízo e etc., né?
O aluno chega, não quer nem saber de mentalidade, de gestão, de absolutamente nada disso, estratégia, nada, vai direto na técnica, toma um tombo gigante no mercado, né? E aí depois a culpa é de quem? Pois é, né? Então, para mim, não é interessante esse tipo de aluno. Eu gosto daquele que tem vontade de aprender, que vai ali passo a passo, degrau por degrau, nem não que faça isso aqui, né? Então, é importante, né, a pessoa que vai fazer o curso, né, saber que ele é extenso sim, que vai aprender muito sim, né, e que pular etapa não rola, tá? Realmente não rola. Bom, a partir dessa postagem, né, claro, engraçada e tal, eu pensei assim, acho que dá para eu montar um conteúdo lá pro pessoal do YouTube, né? Porque olhando de fora parece que é tudo muito simples, tudo muito fácil, é chegar ali, clicou ali, pega o dinheiro ali, acabou. Mas a coisa não é assim, né? Cada um tem um ritmo, né, no processo aí de aprendizagem, né? Então eu resolvi montar aqui alguns slides, né? Acabei montando aqui no Illustrator mesmo, né? Não ficou muito bonito, mas beleza, né? Mas acho que vai ser legal para você se identificar com algum tipo ou outro de comportamento aqui, até para ir se alinhando aí, né, para ir evoluindo, né? Não necessariamente sendo meu aluno nem nada disso, né? É você com você mesmo, né? Então esse vídeo aqui é para ajudar quem já está no mercado e está dando aquela patinada, né? É quem nunca pisou no mercado e quer saber como é que é o processo, se é rápido, se é devagar, né? Porque cada um é cada um, né? Então, vamos lá. Deixa eu só... Cadê aqui? A primeira coisa, né? A gente tem aqui dois eixos, né? Então aqui confiança, né, e experiência, né? Geralmente para a gente executar alguma coisa nova que a gente está aprendendo, né? Seja o que for, né? A gente vai precisar de tempo, né, para adquirir experiência e com isso, né, a confiança vai aumentando, né? Tem gente que gosta de escrever aqui proficiência, maestria, enfim, vamos colocar confiança porque tudo que eu trouxer aqui realmente, eu quis fazer uma analogia assim direta com o nosso mercado, para ficar bem mais fácil de você entender, tá? Então aqui, deixa eu pintar esse gráfico aqui, ó, vai ficar bem mais legal. Então eu vou colocar ele aqui, beleza, né? Independente aqui de quanto tempo, né? Para uns pode ser uma semana, para outros um mês, para outro um ano, né? Então aqui vamos colocar como experiência nesse eixo, né? Então acho que a maioria começa assim, não é todo mundo não, né? A maioria começa assim e acaba se deparando com esse gráfico. O que quer dizer isso aqui, né? Quer dizer que a pessoa andando aqui, né, da esquerda para a direita, né? Ela quer ou imagina que teria, né, pouca experiência, pouco tempo, né, mas aí a confiança vai lá em cima, né, então essa pessoa chega aqui, né, em um espaço de tempo aqui minúsculo, né, então ela chega com a confiança lá em cima já, não necessariamente isso aqui é sorte de principiante ou coisa do tipo, mas a pessoa realmente pode começar com uma maré muito boa, né, e aí acaba pesando a mão, acaba não fazendo gestão, acerta um monte seguida, aí confia que na próxima não vai falhar, coloca todo o dinheiro, começa a tomar rédea e não sabe lidar com aquilo, enfim, tem muita coisa envolvida. Então a partir desse pico aqui que veio rápido demais, né, a pessoa começa a cair. E aí ao longo dessa queda aqui, né, eu não vou ficar desenhando com o mouse aqui que dá muito trabalho, né, mas vamos imaginar, né, que ela chega aqui, beleza, aí ela começa a cair. Cair o quê? Cair a confiança, mas a experiência dela continua aumentando, né? Porque a confiança é para cima aqui, a experiência é para o lado aqui, né? Então a confiança dela cai. Aí ela começa a reduzir a mão, pesar menos, pesquisar um pouco mais o assunto, né? Começa a descer mais, a confiança cai mais, porque a gente tem aqui um efeito que eu vou falar daqui a pouco, né? Aí vai chegando aonde? Vai chegando aqui no Vale da Morte. Aqui, né? Então ela chega aqui embaixo, ela olha para trás e fala, nossa, mas eu comecei, estava tudo lindo, estava tudo maravilhoso, achei que eu fosse ficar milionário aqui em uma semana, é tudo tão simples, é só clicar ali, eu não preciso de mais nada além de técnica, né? Olha só.
mas agora eu tô aqui, né? Traumatizado, machucado, para onde que eu vou, né? Então a experiência dela continua aumentando, beleza. E aí o que ela descobre? Que ela tem que pesquisar um pouco mais sobre o mercado, que não é tão simples como ela pensava, né? E essa pessoa vai evoluindo de novo, a experiência continua aumentando sempre, né? E aí a confiança vai aumentando porque ela vai indo mais atrás, vai se aprofundando mais, enfim, até ela chegar aqui, né, que era o objetivo dela, ou seja, de ter experiência e ter confiança, né? Mas aí ela olha para trás e vai falar, foi fácil? Não, não foi fácil não. Por quê? Porque ela teve que passar por tudo isso aqui, né? Então, é diferente a pessoa achar que vai ser isso aqui e beleza, e vai manter daqui para frente, né? Não existe isso nesse mercado, né? Não existe dinheiro fácil, que nem eu falei em outro vídeo, né? O trade não é um caixa eletrônico sem senha para você entrar lá e sacar achando que é a coisa mais fácil do mundo, né? Se fosse assim, as pessoas, né? Que nem eu falo brincando, né? Mete a escritura da casa lá e acabou, né? Não é assim que funciona, né? Tá longe de ser assim, né? Então, tem muita coisa ao longo desse processo aqui, né? Tem um estudo muito interessante, vou anotar aqui, vamos ver se eu não fizer bagunça na hora de formatar aqui. Você pode pesquisar aí também, né? Esse efeito aqui, eu acho que é assim que escreve, ó. Dunning-Kruger, né? Não tenho certeza se é assim que escreve, mas beleza. Basicamente isso aqui que foi? É o sobrenome, né, de dois americanos aí, então eles fizeram um teste super legal na área de psicologia, enfim, né, fizeram uma prova com o pessoal lá e perguntou para a galera ali, né, antes de dar a nota final para esse pessoal, né, falar assim, e aí, como é que você acha que você foi na prova, né, e aí, né? Então, assim, o pessoal que tinha ido muito bem, né, sabia que tinha ido bem, então pé no chão, né? E o pessoal que tinha ido muito mal, né, achava que tinha ido muito bem, né? Se eu não me engano, parece que foi 25%, né, desse pessoal, 25% dos piores ali, né, achou que estava entre os 33 melhores. Então, assim, uma distância colossal. Isso dá para trazer como, né? Dá para trazer naquela frase famosa também, né, de que a ignorância liberta, né? Então, por exemplo, eu gosto muito de música, gosto de guitarra, enfim. Então, quando você não sabe muito sobre o assunto, você acha que é só aquilo ali, então a confiança vai aonde? Vai na lua. A partir do momento que você começa a estudar, começa a ir atrás, é que você vai ver que tem muito mais coisa do que você imagina, né, para você percorrer e chegar onde você quer, lá do outro lado, né? Então, tem todo um caminho aqui, né? Então, aqui eu fiz um outro slide aqui bem legal, ó, que é esse aqui, né? Então, aqui seria o sonho de consumo, né? Vamos dizer assim, né? O que eu fiz aqui? Nesse eixo aqui, nesse slide, né, a experiência está aqui embaixo e a confiança aqui em cima, né? Aqui a gente muda a conversa. Então a gente vai passar a experiência para cá e o tempo para cá. Ou seja, quanto tempo, né, que demora para a gente realmente ficar bom em alguma coisa, se capacitar, né, ter uma experiência, enfim, né? É uma situação diferente desse gráfico aqui. Aqui a gente está falando de confiança e de experiência, né? Aqui a gente está falando de tempo, né, e experiência. Por quê? Porque o tempo sempre vai continuar correndo, né? Não tem como parar o tempo, né? E a nossa experiência, a nossa habilidade, a nossa maestria, vamos falar assim, né, ela vai subir, ela vai sempre subir, mas chega um momento que a coisa fica num platô, vamos falar assim, né? Então a mesma coisa para quem, que nem eu, né? Gosta de tocar guitarra, beleza. Eu não cheguei num nível alto, lógico que não, mas os caras que chegaram lá em cima, né? O cara é monstro na guitarra faz 10 anos, faz 15 anos, mas a partir dali fica difícil ele subir, evoluir tanto, né, a curva como ele evoluía no começo, né? Então aqui a gente tem vários exemplos, né? Por exemplo, quem começou a andar de bicicleta, né?
Então, beleza, começou a andar de bicicleta, tal, tirou a rodinha, pum, a partir dali, o que faz? A maioria vai continuar andando de bicicleta, então chegou no platô ali, é um ou outro que vai buscar ali, fazer uma manobra de bicicleta, alguma coisa assim, né? Então, outro exemplo, né? Quebra-cabeça, né? Então, quando você está começando a montar um quebra-cabeça, né, você dá o primeiro quebra-cabeça para uma criança, ela sofre pra caramba, ela sofre muito, né? Até ela descobrir que, ao invés dela ficar tentando montar todas as pecinhas ali que ela pegar, ela ir em busca, né, da pecinha-chave, aquela pecinha que entrega muito do que está em volta ali, enfim, né? Então a gente tem sempre esse processo aí do tempo, né, trazer pra gente a experiência, né? Então aqui é o que todo mundo gostaria que fosse, né? Quase não levar tempo e ser muito experiente em alguma coisa, né? Independente. Claro que aqui a gente está falando de trade e tudo mais, mas isso aqui vale para qualquer coisa, né? Então isso aqui ou é como muita gente pensa que é, ou como gostaria que fosse, né? Quando não é isso, né, a pessoa pode pensar dessa outra maneira aqui, que seria o contrário aqui, ó. Então eu vou até, deixa eu ver aqui, vamos formatar legal, pronto. Senão ela pensa que é isso aqui, né? Ou seja, né, então, vamos trazer para qualquer exemplo. Então a pessoa que comprou um curso, ou a pessoa que ganhou uma caixa lá com quebra-cabeça, ou que ela ganhou a bicicleta e fica encostado lá um século. Né? Fica encostado lá. Aí, de repente, ela fala, agora eu vou ficar bom naquilo ali. Né? E acha ou deseja que fosse assim. Né? Então, ficou encostado um tempão lá, não se dedicou muito, tal, e de repente, vira isso aqui, né? Não vai acontecer também. Né? Isso aqui sem chance. Então, tanto começar aqui para cima, né? Quanto começar postergar, né, desse outro jeito aqui, né, sem chance, não vai funcionar, né? Então, o que faz mais sentido aqui se eu falar para você? Muito provavelmente, né, vai fazer sentido pensar dessa outra maneira aqui, né? Ou seja, conforme você dedica tempo, né, você vai adquirindo experiência. Isso aqui é o que na teoria faz muito sentido, né? Faz muito sentido. Por quê? Porque você não está em nenhum dos dois extremos ali que eu mostrei antes, né? Então, assim, a curva de aprendizagem, vamos falar assim, né? Ela é diferente para cada pessoa, né? Então, por exemplo, outro exemplo, né? Além da bicicleta, do quebra-cabeça, enfim, né? Do trade, qualquer coisa, né? A pessoa que está tirando carta, né? Claro que quem não tirou carta vai ficar um pouco difícil de pegar essa analogia, mas enfim, quando você está tirando carta, a primeira vez que você faz a aula prática na autoescola ali, você está meio assim, meio afobado e tal, mas gosta do que está fazendo ali, a maioria das pessoas, né, gosta de dirigir, está tirando carta ali, né? E é muito natural pensar assim, nossa, se eu tivesse uma aula por dia aqui, ia ser melhor do que uma aula por semana. Por quê? Porque uma aula por semana você dá aquela espaçada, né? Você fala, nossa, só semana que vem. Não, agora todo dia eu vou dirigir. Pô, né? Evolui mais rápido, evolui melhor, né? Então aqui é a mesma coisa quando você pega jogo de videogame, por exemplo, né? Os jogos eles não podem ser muito difíceis no começo, senão todo mundo para. Nem muito fácil e depois impossível, senão ninguém zera. Então tem que ter uma curva ali. A moto no fundo, vamos lá. Então tem que ter essa curva, essa coisa mais dinâmica de começar, né, meio que proporcional, ali, dificuldade, tempo, tal, vai subindo, né, chega num platôzinho para a pessoa acostumar com aquele finalzinho que tende a ser mais difícil, enfim, né. Então isso acontece muito no mercado, né. Outro exemplo, né, nossa, quanto exemplo, né. A Apple, né, a Apple lançou lá o iPhone e tal, pô, primeiro telefone, touch, etc. Quanto tempo que a Apple teve que, né, se dedicar, né, então nesse eixo aqui, muito tempo, né, para ir adquirindo experiência para construir, né, esse primeiro telefone, todo touch, etc. Né, ela dedicou muito tempo. Então a curva dela de experiência, de habilidade, foi subindo, mas foi bem devagar. Né, ficaram muito tempo projetando aquilo, né.
Mas depois que ele foi lançado, depois que o iPhone foi lançado, as outras fabricantes, né, não precisaram ter a mesma curva que a Apple teve. Por quê? Porque tinha um produto ali pronto já para eles desmontar e fazer uma engenharia reversa, né? Ver como tudo foi feito ali e tal, segue o mesmo ritmo ali. E beleza, então as curvas de aprendizado são diferentes de pessoa para pessoa, né? Então isso é muito importante da gente entender. Então eu não vejo a curva daquela primeira forma que eu tinha desenhado aqui, dessa aqui, né, dessa azulzinha aqui. Não vejo assim, né? Não tem como ser assim. Essa aqui também não funciona, né? E essa aqui, apesar de fazer sentido, não é a curva que eu mais acredito, né? Então a curva que eu realmente acredito é essa aqui, ó. Quando a gente fala de curva de aprendizagem, né? Claro que eu não sou nenhum perito da educação nem nada disso, eu estou falando pelo jeito que eu gosto, né, de aprender as coisas e pela evolução que eu vejo dos alunos também, né? Então, para mim o que faz mais sentido, né, é exatamente a curva aqui nessa forma de S, né? Por quê? Simples, né? Porque no começo, vou deixar desenhada essa outra aqui, ó, vou deixar azul mesmo, tá? No começo, apesar de você estar dedicando tempo, você não consegue pegar muita experiência, porque você está muito naquela parte teórica, está naquele processo de digerir o conteúdo, ver o que faz sentido, o que não faz, né? Então, para mim, essa curva de S faz mais sentido, porque no começo você dedica muito tempo ali, né, para depois começar a colher um pouco de experiência, né? Até que essa experiência vai chegar lá em cima, vai ter esse platô aí, né? Não tem muito para onde subir ali, você quase que esgotou um assunto, uma habilidade, né? Enfim, né? Mas você vai continuar dedicando tempo naquilo, né? Para manter, né? Constância, né? Consistência, né? Que a gente pode falar no mercado. Então, a gente percebe aqui que existem pessoas e pessoas. Então, existem curvas e curvas, ou a reta que eu mostrei aqui, né? Mas o que eu acredito mais é isso aqui, isso faz sentido, né? Então a pessoa entra no mercado achando que vai ser num piscar de olhos, não, ela vai ter que dedicar tempo, ela vai ter que estudar, isso é uma profissão, né? Então as pessoas falam, é possível viver disso, né? Você vive da sua profissão, né? Você virou um profissional da noite para o dia? Com certeza não. Então por que no trade seria diferente, né? Você vai ter que se capacitar, vai ter que estudar, vai ter que desenvolver muita habilidade, né? Por quê? Porque no meio desse caminho todo aqui, desse S aqui, né? A gente está falando de emocional, está falando de gestão, está falando de estratégia, está falando de técnica, está falando de você chegar num nível onde você separa o que faz sentido, o que não faz. Então você já confia numa amostragem, numa determinada técnica, num período, tem gente que gosta de HT, tem gente que gosta de FT, e a coisa vai, né, ficando nesse platô mais constante, né? Mas para chegar aqui, você tem que percorrer tudo isso aqui, né? Não tem jeito, não tem como ser muito diferente, tá? Deixa eu ver qual foi o próximo slide aqui que eu fiz. Ah, esse aqui. Aqui é a mesma curva. Deixa eu só formatar aqui que eu tô... Aqui. Aqui é a mesma coisa. Quando a gente troca os eixos aqui, coloca assim, ó, probabilidade, né? Então, vamos chamar isso aqui de taxa de acertos, né? Como a gente tem bastante no canal aí, né? Você tem que trabalhar com uma odd decente, você tem que ter uma taxa de acerto legal, senão você vai perder dinheiro, não tem como ser diferente disso, né? Não tem como esperar algo diferente disso, tá? Então tem que evoluir, tem que crescer, tem que se profissionalizar, enfim, aí cada um sabe onde que quer chegar, né? O que eu quero ilustrar com essa curva aqui, né? Conforme você vai adquirindo a experiência e ela você vai mantendo ao longo do tempo, né? Se você continuar praticando, continuar no mercado, né? Tem pessoa que desiste na primeira semana, na segunda semana, achando que é assim. Por quê? Porque achou que a curva era de outro jeito, né? Mas a partir do momento que ela entende, né? Ela vê que a experiência vai aumentando e a probabilidade ou taxa de acerto, enfim, né? Também vai subindo. Até que vai chegar um ponto que ela entende, né, aqui em cima, nesse platô aqui, né,
que ela não vai gabaritar tudo, ela entende o quanto ela pode errar, o quanto ela tem que acertar para pelo menos ficar no zero, né? E ela sabe para ela mesma ali qual que é a taxa dela e a odd que ela trabalha, né? Então, eu postei no canal no episódio 59, né, sobre um tipo de gestão lá, enfim, né? A pessoa tendo consciência ali de odd, de porcentagem de valor da entrada, da taxa de acerto dela, perdão, né? Tudo começa a fazer sentido, né? Então isso aqui a gente chama de amadurecimento também, né? Então, tira aquela ilusão, pé no chão e aí ralar e ir para cima. É só assim, né, com experiência, né, com tudo que você adquiriu aí no slide anterior, é que você vai aumentar essa probabilidade de acerto, a sua taxa de acerto, enfim, o retorno, o lucro, né, e aí o viver disso e tudo mais, tá? O que eu acho interessante aqui é o seguinte: quando você opta por aprender sozinho, né, você tem essa curva aqui, né, que eu acredito nela. Então, seja para essa situação, né, de experiência, seja para essa aqui, né, de tempo e experiência, né. Quando você tem um mentor, um professor, um modelo, alguma coisa, que nem a gente falou da Apple, ou falou do instrutor de autoescola, ou pode ser um professor de curso, pode ser qualquer coisa, né? O que você pode conseguir, né, ter, né, e que é a meta da gente que ensina, né, o objetivo de entregar, né, não é o atalho que não existe, né, aquele atalho aqui de cima. A gente não pode prometer isso aqui, né, não existe isso aqui, né? Então, eu sou o cara, eu vou te ensinar que daqui uma semana você vai estar desse jeito aqui. Não tem como, né? Se o professor for desse jeito aqui, pô, piada, né? Então também não rola, né? Se for na linha diagonal, né, é um pouco de ilusão também, porque o professor está assimilando que essa reta aqui, vai falar essa curva, né, ele está assimilando coisas aqui que não condiz do como que tem que ser o processo de aprendizado que eu acredito, né? Então, deixa eu abrir aqui, ó, esse aqui, ó. A curva para mim tem que ser desse jeito aqui, ó. Pronto, né? Então, quando você tem um professor, um mentor, um instrutor, né, você sai dessa reta aqui, né? Você sai dessa reta aqui de tempo e experiência aqui e tem essa aqui. O que é muito importante, isso que eu preciso deixar bem claro, né? Eu até vou deixar o mouse em cima aqui, tá? Quando você tem mentor, professor, enfim, né, você vai ter que continuar dedicando tempo. Não é o fato de você ter um professor, ter um curso, ter qualquer coisa que vai tipo assim, não preciso mais dedicar tanto tempo a isso, vou ficar bom rapidinho. Não, você vai ter que dedicar tempo, né? Não só no aprendizado, mas depois também, né? Então, quando a gente tem um mentor, legal, você vai adquirindo mais experiência, porque você tem modelos, né, referências, igual eu falei da Apple, por exemplo. Então, uma coisa é você fazer um telefone do zero, outra coisa é você ter um telefone, desmontar e tentar fazer um igual a partir de um pronto. Então, você tem um modelo, você tem uma coisa, uma referência, né? Essa é a palavra, né? Demorou, mas veio, né? Então, você tem uma referência, então você consegue, né, arrancar essa barriga aqui, né, desse S aqui. Então a curva tende a ficar desse jeito, né? Deixa eu apagar a outra aqui. E aí sim eu acredito nesse modelo aqui de curva de aprendizagem, né? Desde que o aluno dedique tempo. Não existe isso aqui, por exemplo, ó, né? O aluno pode achar que é isso aqui, né? Vou fazer um curso, vai ser isso aqui, né? Pouco tempo, muita experiência e beleza, né? Não, isso não existe, né? Isso não tem como, né? Então, tanto aqui, quando a gente está falando de experiência e de tempo, né, quanto aqui de probabilidade de experiência. Então, aqui também é a mesma situação, né? Então, aqui você tem o instrutor te falando como é que pisa na embreagem, o que pode, o que não pode, onde que você freia, onde que você vai, onde que você não vai. Quando você está aprendendo a andar de bicicleta, você tem alguém segurando ali no banco ali para quando tirar a rodinha, meio que te guiando ali, né? Quando você está aprendendo a montar o quebra-cabeça, você tem a mãe e o pai ali dando aquela dica, né? Aquela pecinha ali, ó, né?
E quando a gente está falando de curso, a gente tem modelos, exemplos, enfim, né, exemplos práticos, exemplos teóricos. Para quê? Para você se basear ali e falar, bom, aonde que eu posso ir? Onde que eu não posso ir? Né? Então, acho que por isso que a curva tende a ser assim, quando a gente tem uma referência. Né? Então, é obrigatório, as pessoas, todo mundo precisa de um mentor, de um instrutor? Claro que não. Né? Claro que não. Tem gente que precisa mais, tem gente que precisa menos, tem gente que simplesmente não precisa, né? Então, é questão de cada um olhar para isso aqui e falar, faz mais sentido assim, eu pensava assim, pensava assado, tarari, parará, né? Mas o que eu acredito, né, como eu estou falando, né, eu não sou professor, não dou aula, né? Eu montei esse curso para passar todo o meu conhecimento, né, que nem eu venho passando no YouTube aqui de forma gratuita, né? Lá no curso, mais profundo, coisa mais profissionalzona mesmo, né? Então, com a experiência de alunos lá, eu trago esse material para cá, né? Então aqui vamos apagar também, ó. Então acredito que seja isso, né? Quando a gente tem essa orientação aí, tá? Deixa eu ver aqui o slide 5, tá ficando longo, né? Aqui eu tenho mais 2 exemplos muito interessantes, eu até deixei numa outra janela aqui, que é o seguinte, ó. Se eu pegar essas bolinhas aqui, vamos imaginar que a gente tem aqui uma rampa, né? Como se fosse aquelas rampas de skate ali, né? Com esse ângulo belezinha aqui. Não vou entrar em física, matemática, nada disso. Eu só quero trazer um pouco de analogia para ficar bem claro para todo mundo aí. Não como uma verdade absoluta, né? Como que é a curva de aprendizagem, mas é como eu penso, pelo menos como eu vivo isso, né? Tanto aprendendo as coisas e como, né, ensinando também, né? Então é interessante você ter essa minha visão também, né? E aí se fizer sentido, beleza, se não fizer, tá tudo bem, tá? Então aqui a gente tem essa curva, ó, até anotei o nome aqui, porque eu não sou bom nesses assuntos aqui não, tá? Tá autocrônica ou isocrônica, né? Então aqui é o seguinte, se eu perguntar para você, né, se a gente tiver uma rampa dessa ali, né, considerando que as bolinhas são iguais, têm o mesmo peso, etc, né? Então se eu pegar uma bolinha, deixa eu fazer aqui uma marcação, se eu pegar uma bolinha, né, a gente coloca essa bolinha aqui, essa aqui, essa aqui, essa aqui, e aí o objetivo dessas bolinhas, né, é chegar aqui, ó, né? Chegar nesse quadrado vermelho aqui. E aí eu falo para você assim, qual bolinha daqui, né, que vai chegar mais rápido, né? E aí com certeza, né, tem gente que vai falar a amarela e tem gente que vai falar a azul. Pouca gente, eu acredito, né, vai falar a vermelha e talvez esse mesmo pouco de gente aí vai falar da verde, né? O que eu quero trazer com isso aqui, né? É o seguinte, independente do ponto que você partir entrando nesse mercado, aí a gente já está falando do trade, né? Então você quer entrar lá na frente, você quer entrar cortando o caminho, não quero saber de gestão, não quero saber de não sei o que, eu quero técnica, você já quer entrar aqui, né? E aqui tem gente que já quer um pouquinho de técnica, um pouco de estratégia. Aqui tem gente que quer técnica, estratégia, gestão. Aqui pessoal que quer começar do zero mesmo, quer desenvolver a mentalidade, etc, né? Então cada um aqui está carregando uma força, né? Cada um está acumulando mais conhecimento, vamos falar assim, né? Mas o que vai acontecer no quesito, né, chegar? E chegar eu quero falar o quê? Operar, né? Operar no mercado. Eu não estou falando aqui de lucratividade, estou falando assim, operar. Quem que começando aqui, né? Quem que vai chegar mais rápido aqui? Quem que vai operar primeiro, né? Todas as bolinhas, né? E aqui eu trouxe até a lei aí, porque tem gente que vai falar, né? Não sei o que, tá. Então tá aqui, ó. Tautocrônica é a curva na qual o tempo gasto por um objeto para deslizar. Ah, tá. Isso aqui beleza, né? Eu peguei lá do Wikipedia só para ficar bem claro. Mas o que diz essa ilustração, né? Nessa situação, todas as bolinhas aqui vão chegar aqui ao mesmo tempo, né? Isso pode parecer absurdo. Pois é.
Mas falando bem do jeitão meu aqui mesmo, né? Essa última bolinha tá pertinho daqui, mas ela não tem muito embalo. Essa outra aqui, ela tá mais longe daqui, mas ela tem um pouco mais de embalo do que essa. E assim sucessivamente. Então essa última aqui, ela tá muito longe daqui, mas ela vai ter muito embalo, né? Então, todas aqui vão chegar ao mesmo tempo, né? Tem até um GIF na internet aqui que eu peguei. Deixa eu só aumentar o zoom aqui e trazer para cá. Ó, é exatamente essa animação, né? Então, independente de onde eu estou soltando a bolinha, todas estão chegando no mesmo tempo, né? Então, ao longo aqui elas vão adquirindo o quê? Força, né? Vão chegar no mesmo lugar. Então, você quer começar pelas técnicas? Beleza. Você quer começar do zerão? Beleza. Todo mundo vai operar ali, todo mundo vai chegar, todo mundo vai criar conta na casa, né? Todo mundo vai estar hábil a clicar ali na oddzinha, tal, beleza, e acabou, né? O que é que muda, né? O que muda? Aí a gente parte para uma outra curva aqui que eu achei bem interessante de fazer uma analogia também, né? Que é essa curva aqui braquistócrona, né? Um nomezinho bem complicado, né? Também trouxe o texto aqui, né? As ilustrações, os textos, né? São do Wikipedia, né? Também. E aqui a gente tem uma outra situação, bem legal também para a gente fazer uma analogia, tá? Então, supondo que a gente saia desse ponto aqui em cima, né? Então vamos considerar, e aí a gente já não está falando de simplesmente operar, né? A gente está falando de obter, né, lucratividade, retorno, né, resultado, né, mais rápido, né? Então é diferente da outra situação. Então, voltando um pouquinho lá, eu estava falando em quem vai começar a operar. Independente do ponto ali, todo mundo vai começar a operar, beleza, no mesmo dia, na mesma época ali, beleza, né? Cada um com uma bagagem e tal, beleza, mas vai começar todo mundo no mesmo prazo ali, vamos falar assim, né? Aqui, a gente já está falando sobre ter retorno, né? Então, para ter retorno, não vai ter jeito. Aí é essa imagem aqui. O que ela representa, né? Então, se eu falar que aqui a gente está começando, né? E aqui é o ponto-alvo, né? Que seria aí ter lucratividade, começar a ver resultado, né? Que nem eu sempre falo, né? Antes de ganhar, a gente tem que aprender primeiro a parar de perder. É parte do processo. Mas enfim, considerando aqui, né? De ver um retorno, né? Se eu soltar essa bolinha aqui e falar para você assim, qual que vai chegar aqui e vai ter esse retorno mais rápido, né? A gente tem aqui situações bem distintas, né? Qual que é a menor distância, né, entre dois pontos, né? Isso aí muita gente já sabe falar que é uma reta, né? Beleza, então significa que essa bolinha que sair daqui vai chegar aqui mais rápido? Não. Então, esse ponto aqui realmente ele é o ponto mais perto, né? Menos distante, né? Mas ele não é o mais rápido, tá? Então, é interessante a gente ter esse monte de visão sobre aprendizagem, porque quebra um monte de coisa que fica na cabeça ali da gente achando que só existe um método, uma coisa para tudo, e não é assim, né? Se eu soltar essa bolinha aqui, beleza, ela vai descer aqui e tal, mas ela não tem muito embalo, né? Então ela vai demorar um pouco para acelerar e vai seguir o ritmo dela aqui. Então aqui a gente tem uma outra situação que é o quê? Mais brusca, né? Então a gente pode soltar essa bolinha aqui, ó, e aí ela vai pegar esse cotovelo aqui, que é uma curva, né? E vai embalar bem rápido, né? Então aqui a gente vê que, pô, melhor do que vir por aqui, que é o caminho mais curto, é vir pelo azul, que é o mais rápido, apesar de ser mais longo. Por quê? Porque a hora que essa bolinha cair com tudo aqui, ela vai fazer assim, ó, né? Vai de uma vez, né? Certo? Certo. Agora, e esse outro caminho mais longo aqui, ó? E esse caminho mais longo vermelho aqui, né? Além dele ser longo, né? Pô, vai lá embaixo ainda, né? Então, o que acontece aqui, né? Eu até esqueci de pintar de preto o texto aqui para quem quiser ler, né? Mas é tudo que eu estava falando aqui, tá? A gente tem um GIF aqui para isso também. Deixa eu
trazer para a tela aqui, é esse aqui, ó, né? Vou deixar repetir algumas vezes aí, fica melhor, né? Então você vê que na linha reta demora para ter um processo de aceleração ali, né? Então realmente demora um pouco. É o ponto mais perto, é o mais perto, mas não é o mais rápido, né? E o azul aqui de baixo, ele é bem mais rápido que o outro, apesar de ser um caminho mais longo, né? E o vermelho é um caminho longo, é um caminho que vai lá para baixo, né? Mas ele é o caminho mais rápido, né? Então a gente vê aqui que não é nenhum dos dois extremos, né? Então, que nem a gente fala, não é nem 8 nem 80, né? Então não é descer aqui que nem doido aqui, nem desse jeito aqui, mas compreender que quando a gente abre a mente para o aprendizado e consegue identificar qual que é o nosso ritmo de aprendizagem, né, desenvolvimento de uma habilidade, né, olhar para isso aqui e falar, pô, faz muito sentido, né, de uma maneira que a gente pode fazer uma analogia, né. Então, se aprofundar no assunto, né, pode parecer, né, demorado, né, mas depois que embala, né, a conversa é outra. Então aqui, beleza, você não aprofunda muito, né? Nesse caso aqui, aprofunda demais, mas não coloca nada em prática, né? Então, a gente tem vários jeitos de interpretar isso aqui, mas eu achei muito bacana, né, trazer esses dois GIFs aqui, dessas coisas aí que envolvem matemática, física, que eu não entendo nada disso aí, né? Mas que para fazer uma analogia é muito bacana, né? Então, eu espero que realmente ilustre aí. E aqui a gente vai partir então para a minha última prancheta aqui, alguns números que eu coloquei aqui. Não é regra, né? Não é regra. Deixa eu só diminuir um pouco porque eu acho que eu não vou caber nessa tela. Aí. Aqui é algo que eu gosto de fazer, não significa que você tem que fazer, é só uma sugestão, né? Mas são números aí bem conhecidos, né, bem divulgados, que eu só fiz o favor aqui de arredondar, né, para eu não esquecer também, né. Então, um método bem bacana, né. O que quer dizer isso aqui, né? Depois de 24 horas que você estudar alguma coisa, ou seja, um dia depois, né, revisa esse último dia, revisa as últimas 24 horas. Então, aqui, ó, depois de 24 horas, revisa o que você aprendeu, né? Então, você começou a estudar um negócio hoje, amanhã você dá uma revisada, né, no que você estudou hoje. Não é estudar tudo de novo, é só dar uma revisada de leve, tá? É só para fixar, né? Então anota os pontos ali, né? Isso faz muita diferença, né? Isso aqui também é legal, ó. Depois de 7 dias, aqui não é horas, é dias, né? Revisar o que você estudou há uma semana. Vou deixar anotado assim mesmo, senão não vai caber aqui, né? Então, começou a estudar alguma coisa hoje, né? Daqui uma semana você dá uma revisada nisso que você estudou hoje. Mas só essa passadinha mesmo também, tá? Não precisa se matar em cima querendo... Senão você não sai do lugar, né? Vai ficar só revisando ao invés de estudar as coisas, né? E aqui, depois de 30 dias, basicamente, né, você dá uma revisada aí em tudo que você aprendeu nesse período, né? Então, de um dia para o outro, revisa o dia anterior. 7 dias depois, revisa, né? Daqui uma semana, você revisa o que você está estudando hoje, né? E daqui 30 dias, faz um compiladão. Conforme você desenvolve isso aqui, vai fixando, vai entrando na mente, e aí sim chega um ponto que, beleza, né? Por que é interessante fazer isso aqui? Por causa desses outros números aqui. Vou até colocar em vermelho, porque em verde aqui a gente pode considerar que seja dicas, né, para a gente lembrar, né, para memorizar, enfim. Aqui eu nem fiz, né, a curva do esquecimento seria basicamente a curva contrária ao que a gente estava vendo, né? Então aprende muita coisa e a coisa vai esquecendo, né? Conforme o quê? Conforme o tempo passa, né?
Então aqui é o seguinte, ó, depois de 20 minutos, né, a gente costuma esquecer aproximadamente 40% daquilo que foi conversado, lido, absorvido, né? Muita coisa, né? Esse 60 eu arredondei, acho que é 56 aqui, se eu não me engano, mas enfim. Depois de 60 minutos, a gente costuma esquecer 60%. Né? Então, depois de 1 hora, né, 60% daquilo que a gente viu, conversou e tal, a gente costuma esquecer, né? E aqui, depois de 30 dias, ou maior aqui, a gente costuma esquecer 80% daquilo que foi visto, né? Então, realmente, a gente precisa entender qual que é o ritmo de aprendizagem de cada um, o tempo que a gente pode dedicar a aprender algo, né? Porque o tempo é um fator muito importante, né? Como você pode ver nos primeiros gráficos ali, né? E se não for assim, se não for revisando, estudando, praticando, ou indo diretamente para esse mercado, como eu falo, né, você ficar fazendo apostas psicológicas, né, ou seja, anota no papel, ou no bloco de notas, ou em qualquer lugar, né, aquela partida que você analisou e não colocou dinheiro, mas vê se bateria, se não bater, tenta encontrar ali um motivo de não ter batido, se bater, anota, porque você está anotando ali a sua taxa de acertos, operando ou não. Isso dá mais confiança ou te faz estudar um pouco mais, analisar um pouco melhor, ser mais criterioso, criteriosa, enfim. Se não for assim, vai cair o quê? Vai cair em tudo aqui que diz respeito a esquecimento, vamos falar assim, né? Então, assim como qualquer outra habilidade, qualquer profissão, qualquer coisa, né? Não tem jeito, a gente precisa estudar. Melhor ainda se for com alguém que já entende do assunto, que te oferece um modelo, que te ensina a dirigir, que te ensina a andar de bicicleta, que te ensina qual que é a peça-chave do quebra-cabeça, enfim. E realmente não dá para ficar buscando atalhos, não dá para se iludir, né? É como uma profissão, né? Como outra qualquer, que a gente tem que realmente se capacitar para ter um retorno. Então, para viver daquilo, a gente tem que fazer daquilo uma profissão. E para a gente se profissionalizar, tem que se capacitar, né? E aí eu encerro então com esse GIF aqui que eu gostei muito, né? Que ilustra muito bem, né? Não tenta ir nesse ritmo, nem nesse, mas tenha sempre na cabeça aí que você, com o tempo, se aprofundando, né? Você vai chegar mais rápido, né? Na fase de parar de perder dinheiro e depois começar a obter algum tipo de lucro. O quanto você se dedicar, porque profissão, a gente tem um padeiro bom, um padeiro ruim, um pedreiro bom, um pedreiro ruim, um engenheiro bom, um engenheiro ruim, né? Então, tem que olhar para o espelho e ver o quanto você quer se dedicar realmente nesse mercado, né? Essa é a pergunta. Um grande abraço e até o próximo vídeo.